Bom dia, Ibinai. Graça e paz a todos. Obrigado pelas orações. Você que lembrou de mim, da Grazi, da Alice. Tudo começou com a Alice, tá? Você não sabe, eu peguei Covid. Fiquei ruim dessa vez, hein? Nossa. Mas começou com a Alice. Culpa é sua. Aí passou para a Grazi passou para a mãe dela, que lá em casa passou para mim também. Mas graças a Deus, não durou muito. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com todos nós, né? Você sabe que a gente está numa série sobre o Sermão do Monte. Essa série se chama Ser e Viver. Ser porque o Sermão do Monte fala sobre a nossa identidade, obviamente. Mas também não só fala sobre a nossa identidade, mas fala sobre como a gente deveria viver. O Sermão do Monte, ele deve ser visto, basicamente, como se fosse um retiro com Jesus. Porque o texto começa dizendo que Jesus sobe ao monte, os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar algumas coisas ali. Então imagina você num retiro com Jesus, num acampamento. É claro, gente, uma figura aqui, não é um acampamento. Mas imagina você num acampamento, num retiro com Jesus, onde ele vai falar com você, ele vai falar comigo sobre coisas muito, muito, muito essenciais da fé cristã, sobre a vida. Você não iria para esse retiro? Você não iria para esse retiro que Jesus vai dar uma aula sobre quem Deus é, sobre a vontade de Deus, vai tirar dúvidas sobre a lei do Senhor, sobre o mandamento, vai ensinar na prática como que a gente obedece a Deus, como que a gente convive entre nós. Fala a verdade, esse retiro, esse acampamento ia ser espetacular. Mas é evidente, claro, que Jesus não está fisicamente presente aqui, mas esse Jesus está presente aqui. E ele ainda continua e deseja nos ensinar a vontade de Deus, como a gente tem que viver, o que a gente tem que pensar, como que a gente se relaciona, porque a palavra de Deus ainda é e sempre será útil para tudo na nossa vida. Então, esse sermão do monte, esse discurso que Jesus faz no acampamento, nesse retiro, para os seus discípulos e também hoje para nós, traz essa ideia de como que os discípulos dele, de como que os seguidores dele deveriam pensar e agir. Como que a gente tem que pensar nesse mundo, como que a gente tem que viver nesse mundo. E aqui cabe um parêntese importante. Isso é muito relevante porque a gente vive num mundo de guerra de narrativa. A gente vive num mundo de guerra de sermões. Todo mundo quer moldar a nossa forma de pensar e de agir de alguma forma. Há inúmeras, dezenas, milhares de pensamentos, de pessoas, de instituições, e seja lá o que for, querendo trazer para nós um pacote do que a gente tem que pensar, de como que a gente tem que viver. E isso, por vezes, não é nada educado, porque ninguém bate na porta perguntando se você está afim de escutar. Pelo contrário. É agressivo, é invasivo. E você está diante dessas narrativas sem você pedir. Você está diante dessas falácias sem você perguntar nada. E o perigoso é que todas as narrativas, o perigoso é que todos os sermões, todos os ensinamentos que a gente escuta, têm o poder, sim, de moldar quem até nós somos, de uma certa forma. Consegue conduzir, ou melhor, seduzir a gente de alguma forma. Consegue tratar em nós, tanto para o bem ou quanto para o mal, alguma coisa que faz a gente mudar. A gente começa a seguir essas ideologias, começa a seguir essas narrativas. Então, em síntese, isso, Jesus está apresentando para os seus discípulos o jeito do reino de Deus de pensar e de agir. E para isso ele dá uma aula. Ele dá uma aula. O Filho de Deus, encarnado, vem nos ensinar com um discurso incrível sobre como que os discípulos dele deveriam pensar e agir. E o que ele fala aqui? Inclusive, até o capítulo 7,
O maior discurso de Jesus trata de assuntos dos mais variados, como espiritualidade, relacionamento, dinheiro, como que a gente se relaciona com dinheiro, como que a gente interpreta a lei do Senhor, quem é Deus, o que é pecado, está tudo aqui. E o curioso é que Jesus começa esse discurso com uma expressão muito significativa para nós. O discurso de Jesus começa bem claro, dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado é aquela pessoa que vai começar a pensar e agir de acordo com os padrões do reino de Deus. Mas a pergunta que fica é: o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é ser mais que feliz. Por isso você é um abençoado. Ou você é um abençoado e por isso você é mais que feliz. Não é simplesmente você é feliz. Você é muito mais do que feliz. Essa é a bênção. Você ser mais do que feliz. Então, já no início do sermão que Jesus está pregando para os seus amigos, para os seus seguidores, para você e para mim, ele fala sobre felicidade, ele fala sobre alegria, ele fala sobre satisfação. Jesus ele já inicia mostrando que felicidade é uma pauta da agenda de Deus. Deus está se importando com a nossa felicidade. E também Jesus começa confrontando as nossas ideias, os nossos padrões, as nossas formas de pensar sobre como a gente deve agir no mundo. Não é só a respeito da felicidade, mas é como a gente deve pensar e agir no mundo. Eu friso isso aqui. Ele fala isso porque ser feliz do jeito de Deus é uma coisa. E ser feliz do jeito do mundo é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Guarda isso. Jesus está ensinando sobre como as coisas, como a vida deve funcionar no reino de Deus. Jesus está falando sobre como as coisas deveriam ser. E como que você vai experimentar essa felicidade do jeito de Deus aqui e agora. Aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que é legal, aquilo que é bacana para o mundo, não é bom, bonito, legal no reino de Deus. As coisas não se misturam. Nós vamos conversar um pouco sobre isso ao longo dessa manhã. Jesus deixa claro que o reino de Deus ele tem outras características. É inclusive o que o apóstolo Paulo diz na carta dele aos Romanos, quando ele diz que o reino de Deus não é comida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui é um ponto crucial. Felicidade de Deus é uma coisa e felicidade do mundo é outra coisa. Eu sei que para muitos, talvez quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente pode ter uma ideia, ou talvez até mesmo uma sensação de que esse discurso de Jesus é brando, é legal, é cool, sabe? É um discurso de uma mensagem legal, quase que às vezes uma mensagem meio hippie. Quase parecido com aquela série, com aquele filme Movimento de Jesus, da HBO. Ou talvez do Max, agora é Max, não é mais HBO. Não sei se você já assistiu. Um Jesus meio hippie, assim. Às vezes dá a entender que a mensagem não é tão profunda quanto deveria. É muito de boa. Mas não. Esse discurso de Jesus é muito radical. É muito radical, é só a gente observar o que ele fala até mesmo ao longo do seu discurso, ali até o capítulo 7. Se teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca. Ama seus inimigos. Orem por quem persegue vocês. Aliás, ninguém na história havia dito para a gente amar inimigo,
Pelo contrário, a história dizia que você devia era odiar o inimigo, excluir o seu inimigo da relação. E Jesus fala, não, ama, ora por eles, cuidem deles. Então o que a gente pode concluir? Que se a gente quiser realmente ser mais do que feliz no reino de Deus, a gente tem que estar pronto para uma vida radical, fora do conforto. Se a gente quer estar pronto e se a gente quer experimentar a vida e a felicidade do jeito de Deus, a gente precisa estar pronto para uma vida extremamente radical. Mas a pergunta que fica ainda é: o que é essa felicidade? Por quê? Por que essa felicidade? A pergunta que fica ainda é: Jesus, então fala um pouco mais sobre essa felicidade, esse jeito de viver feliz nesse mundo que é tão radical assim que você está trazendo para nós. O jeito de viver, como eu disse, do mundo é um, o jeito de viver do reino de Deus é outro. A felicidade do mundo é uma, a felicidade do reino de Deus é outra. Por que é importante a gente distinguir isso? Porque felicidade, meu irmão e minha irmã, não é algo que você busca. Felicidade não é um objeto que você pega, se põe no bolso. Não. Felicidade, segundo o reino de Deus, é um estilo de vida. Felicidade é um estilo de vida. Felicidade não é algo manipulável. Como alguns poetas dizem que felicidade pode ser encontrada, pode ser buscada, pode ser alcançada, como se ela fosse um alvo. Por isso que talvez o mundo busca e não encontra, porque a felicidade do jeito de Deus não é algo que a gente busca. É algo que a gente vive, que a gente experimenta, onde Deus coloca dentro de nós. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Felicidade é um jeito de se viver. E é importante a gente pensar sobre isso aqui, porque ao longo do Sermão do Monte a gente percebe perfis de pessoas felizes. Por exemplo, até agora, a gente viu que feliz é a pessoa que reconhece a sua dependência total de Deus. Ela sabe que não tem nada de bom para oferecer para Deus e coloca toda a sua confiança em Deus. Por isso ela é o quê? Pobre de espírito. Feliz não é a pessoa que está buscando alguma coisa, mas é a pessoa que chora e lamenta por sua condição de pobreza. Por ela não ter nada para oferecer para Deus, por ela saber que ela depende de Deus totalmente e plenamente, por ela saber que ela é uma pecadora no nível mais trágico possível, ela chora e lamenta por isso, e lamenta também pelos perdidos, pelas pessoas que não perceberam isso ainda e que precisam da graça de Deus e do cuidado de Deus. Ela chora pela sua condição. Feliz também é aquela pessoa que possui domínio próprio, é aquela pessoa que é mansa. Ela tem autocontrole, ela carrega o domínio das suas emoções, das suas reações. E ela também carrega a consciência de que, por ela ser pobre de espírito, ser totalmente dependente de tudo, por ela saber que ela precisa se lamentar e chorar diante da condição dela, ela também não fica se achando sobre os outros. Ela é mansa. E essa pessoa também tem uma sede, tem uma fome por justiça. Em outras palavras, justiça aqui é aquilo que é reto, aquilo que é correto. É aquela pessoa que não vai para casa diante de uma situação ruim que ela viu, de alguma situação injusta, ela não consegue dormir em paz enquanto ela não vê aquilo resolvido. Ela carrega no coração a justiça, a retidão de Deus. Mas hoje, eu quero falar com você sobre um outro tipo de gente mais do que feliz. E está aqui, no versículo 7. Jesus diz que bem-aventurados são os
misericordiosos, mais que felizes, abençoados são as pessoas misericordiosas. Por quê? Porque elas alcançarão, obterão a misericórdia. Ser feliz é também ser misericordioso. Queridos, ser misericordioso é talvez uma das mais claras provas de que Deus está realizando a obra na sua e na minha vida. É talvez uma das evidências mais claras de que Deus está fazendo e está transformando a gente de dentro para fora de alguma forma. Porque a misericórdia é uma característica de Deus. Misericórdia faz parte da essência do caráter de quem Deus é. É isso, por exemplo, que Moisés nos diz, lá em Êxodo, capítulo 34, quando ele diz o seguinte: e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Na cabeça do povo de Israel, na cabeça dos profetas, era muito claro que se tem um sujeito que carrega misericórdia na essência, na sua identidade plena, é Deus. E ao longo da Bíblia Sagrada a gente enxerga isso de forma muito clara. Agora é importante a gente perceber uma coisa aqui nesse discurso, nessa ênfase de Jesus. Misericórdia é diferente de empatia. Há uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, que não me ocorre agora o nome, em que eles fizeram uma diferenciação entre empatia e compaixão. Vou explicar para você. Isso mesmo, empatia e compaixão. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Você vai calçar as sandálias do outro. Você sente a dor do outro. Você até mesmo às vezes se compadece pelo outro. Você se aproxima da pessoa, você toca ela. Mas são emoções. Você se coloca no lugar da pessoa. Isso é empatia. Agora, compaixão. Por que compaixão? Porque compaixão na Bíblia Sagrada é muito atrelada à misericórdia. Em vários textos da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus age com misericórdia, Ele necessariamente age com compaixão. Por quê? Porque compaixão você se coloca no lugar do outro. Você calça as sandálias do outro, você veste a roupa do outro, você sente a dor do seu irmão, mas você faz alguma coisa para ele não continuar na situação que ele está. Então, misericórdia é o sentimento em ação. Não é apenas você sentir, não é apenas você saber que a pessoa precisa de ajuda ou precisa de você, que a pessoa está passando por uma situação difícil. Isso é empatia. Mas nós somos chamados para sermos misericordiosos, que é mais do que sentir, é agir, para que essa pessoa não continue onde ela está. Há uma diferença teológica que os teólogos costumam fazer sobre graça e misericórdia. É comum isso nas nossas rodas de conversa, dos nossos estudos, e é comum. Onde graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Isto é, tudo. Se alguém acha que merece alguma coisa de Deus, nós precisamos rever o nosso conceito. Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Então, graça é tudo que Deus nos faz. Só que Deus Ele não para só em não nos dar o que a gente merece. Como eu disse, Ele é misericordioso e compassivo.
Ele tira a gente da situação ruim que a gente está. Ele faz algo por isso. Ele nos poupa, Ele nos cura. Sabe aquela ideia do Deus que está em cima do poço e joga a corda para você sair de lá? Já ouviram isso? Pois é, o nosso Deus não faz isso. O nosso Deus desce no poço. Sente a nossa dor, sente a nossa angústia. Participa com a gente daquele momento. E no momento oportuno ele fala, agora é hora de sair daqui, sobe aqui. Ele põe a gente nas costas e fala, eu vou te tirar daqui. É diferente, o nosso Deus é diferente. A Bíblia declara que Jesus foi um homem de dores. Ele sentiu o que você sente, o que eu sinto. Mas não parou aí. Ele fez algo para que a gente saísse de lá. E quando a gente observa nessas palavras de Jesus, ao longo do Sermão do Monte, a gente percebe que misericórdia, ela nos coloca em movimento, porque nós somos pessoas que carregam dentro de nós uma fome e uma sede pelo que é certo. Não dá para você olhar a dor, a miséria, a injustiça que é causada e não fazer nada se você é alguém que carrega fome e sede pelo que é certo. Então Jesus está construindo o seu discurso de uma forma perfeitamente amarrada. A pessoa sabe que é dependente dele para tudo, que não tem nada de bom para oferecer. A pessoa chora pela sua condição. A pessoa é mansa. Ela domina suas emoções e seus impulsos e não se acha sobre os outros. A pessoa carrega uma fome e sede de justiça, mas ela também não para aqui. Ela faz alguma coisa para que as coisas sejam do jeito do reino de Deus. Ela faz alguma coisa para que o mundo funcione do jeito de Deus. Gente, é no relacionamento, é na intimidade com Deus que a gente vai ser saciado por Deus. É também no relacionamento, na intimidade com Deus que a gente vai receber, por meio da fé em Cristo Jesus, a justificação de Deus. Mas é também no relacionamento, na intimidade com Deus, que o nosso coração vai se encher de misericórdia pelas pessoas. Isso porque no relacionamento com Jesus, no relacionamento com Deus, Deus vai moldando a gente do jeito dele, vai deixando a gente, sabe? A gente começa a pensar, a gente começa a agir como ele. A gente não sai por aí julgando, condenando as pessoas que estão vivendo uma vida louca, sem freio por aí, uma vida moralmente errada. A gente não faz isso porque a gente sabe que se não fosse somente a graça de Deus, a gente estaria no mesmo lugar que essas pessoas, ou até mesmo pior do que elas. Não tem nada a ver sobre a gente. É tudo sobre a obra de Jesus por nós, em nós, através de nós. É no relacionamento com Deus, é na intimidade com Deus, que a gente sabe que a gente não tem nada de bom que não seja emprestado por Deus. Sabe essas coisas boas que você faz? Sabe esses sentimentos bons que você tem em relação ao seu próprio filho, ao seu parente, seja lá quem for? Isso não é teu. Isso vem de Deus. O que é teu é fofoca, é maledicência, é intriga, é inveja. É isso que a gente carrega. Foi Deus quem emprestou coisas boas, qualidades boas dele, para que a gente vivesse uma vida de qualidade. Então é um relacionamento que Deus vai moldando a gente do jeito dele. E como você sabe, como eu sei, que Deus foi misericordioso com a gente, que Ele deu também para a gente o que a gente não merecia, que Ele não nos deu o que a gente merecia também.
que era a punição pelo nosso pecado, pelas coisas erradas que a gente faz. Por você saber que Deus é misericordioso com você, você não paga com a mesma moeda. Você é misericordioso com as pessoas. Você ajuda, você cuida delas. Você sempre vai além. Você sabe que Deus é misericordioso com você. Logo, você passa a ser misericordioso com as pessoas. Você sabe que Deus não te dá o que você merece. Então você começa a não dar o que as pessoas que fazem coisas erradas com você também merecem. Você vai além. Você ajuda pessoas que precisam de auxílio na sua luta contra as drogas. Você colabora, você abençoa pessoas que estão precisando de ajuda e acompanhamento porque vivem um tempo de depressão. Você até mesmo age com misericórdia para pessoas difíceis. Gente difícil. Você não dá o que elas merecem. E mais, você as ajuda a ser um tipo de gente diferente. Você ajuda a pagar aluguel de pessoas. Você suporta pessoas que te ferem. Quantas pessoas foram misericordiosas comigo ao longo da minha vida? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Quantas pessoas, diante de várias atitudes ruins, negativas que eu tive para com a vida delas, foram misericordiosas comigo. Quantas pessoas? Eu me lembro de uma vez que eu nem estava no script de contar essa história, mas eu me lembro de uma vez que eu fiz uma bagunça no acampamento. Eu e mais 4 amigos, eu nunca estava sozinho. Já vou dizendo logo para você. Eu e mais 5 amigos, na verdade. A gente fez uma bagunça na última noite do acampamento. E a liderança pegou a gente fazendo bagunça lá. Um dia, nos corredores eu conto qual foi essa bagunça. Mas ela foi uma bagunça passível de disciplina. Eu e mais 5 amigos ficamos em disciplina na igreja. Nós fomos disciplinados pelo conselho da igreja. Uma das disciplinas era você se abstém daquilo que você faz na igreja, você não participa da comunhão, mas você tem algumas regras para cumprir ali. Por exemplo, você precisa ir à igreja, você precisa estar na escola bíblica, você precisa comparecer nas programações da igreja. Eu lembro que, sim, eu já estava super envolvido na igreja, já participava de muitas coisas. E assim que essa notícia chegou para o conselho, que foi o pastor que levou, o presbítero, um dos presbíteros me ligou e falou assim: eu quero me encontrar com você toda segunda-feira à noite. Eu quero que você esteja em todos os ensaios do Ministério de Música, porque eu era baterista nessa época. Olha só que doideira. E assim foi. Todas as segundas-feiras. Uma das pessoas que foi ofendida por mim, que foi ferida pela bagunça que a gente fez, foi a pessoa primeira que me ligou e disse: vou mandar junto. Você não vai andar sozinho. Um exemplo, dentre tantos outros. Talvez você seja assim como eu. Você chegou aqui e você precisa ser grato a muita gente que foi misericordiosa com você. Porque talvez você não estaria aqui. Mas o nosso coração é tão ruim, ele é tão ruim que às vezes a gente fica irritado. A gente fica nervoso, a gente fica incomodado quando uma pessoa é misericordiosa com alguém, não é verdade? A gente, às vezes, até ignora essa pessoa do tamanho absurdo que ela está cometendo de abraçar alguém que não merece aquilo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente isso que é misericórdia. A pessoa merece, mas você não dá, você dá o oposto e você ajuda ela a não continuar nessa vida. Mas o nosso coração é petrificado. A gente não gosta de ver as coisas do jeito de Deus.
Eu lembro de uma história, não se sabe se essa história é verdade. Acredito que não seja mesmo. Mas que Thomas Edison ele acabou de fazer a primeira lâmpada dar certo. Ele acabou de inventar a primeira lâmpada, depois de anos de trabalho, de pesquisa. E ele pediu para um amigo colocar essa lâmpada no teto para ela funcionar. Ele sobe a escada, dá a lâmpada na mão do colega, o amigo sobe, ele dá a mão na mão do amigo, e esse amigo deixa a lâmpada cair. E a lâmpada quebra. Ele vai lá, faz de novo, a mesma lâmpada, e chama a mesma pessoa, o mesmo amigo, para colocar a lâmpada no lugar. Bom, dessa vez deu certo. Não precisou romper a... Isso é misericórdia. Isso é caminhar um pouco mais. Só que a gente tem dificuldade com isso, porque se acha tão bom, tão justo, tão cheio de verdade e certeza, que a gente acha alguns líderes, alguns cuidadores, algumas pessoas amarem, dar um passo a mais, cuidarem dessas pessoas que fizeram coisas erradas. Eu tenho certeza que ainda aqui tem muito crente que carrega a ideia de que bandido bom é bandido morto. Misericórdia. Ou você acha que você devia estar vivo? Ou eu acho que a gente devia estar vivo? É meio que tipo que os fariseus da raça ruim, sabe? Povinho que sabia tudo da lei da Bíblia, sabia tudo, abre aspas, de Deus, fecha aspas, mas não perde tempo para condenar aquela mulher que foi pega em adultério, sabe? Não perde tempo. Aliás, sabia tanto que a primeira coisa que eles fazem é tentar colocar Jesus à prova e dizer, ó, a lei manda matar. A lei não manda nem conversar. A lei manda matar essa mulher a pedrada. Cadê a misericórdia? Esse pessoal quer a morte dos outros. E como se não bastasse ainda, pede para Deus matar. Deus, fulmina essa mulher. Fulmina essa raça de gente. É um povinho da religião do certinho, que não se mistura com pecador. Quanto mais ajudar aquelas pessoas que não merecem. Mas diferentemente desse pessoal, Jesus acolhe essa mulher adúltera, não a condena ela, mesmo dizendo que ela não devia continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo. É sempre bom dizer isso. Jesus acolhe a mulher. Obviamente não acolhe o pecado. Quais são as palavras dele para ela? Vá e não faz isso de novo. Porque isso vai te matar, isso vai te reduzir a pó. Isso vai te reduzir a qualquer coisa menos ser humano. Você não foi criada para isso. Para aqui. No caso do Simão, um outro fariseu, que ele fica horrorizado quando uma pecadora toca em Jesus. Toca. Palavras do Simão, como você aceita uma pecadora tocar em você? Olha, sabe tudo da lei do Senhor. Vai na igreja, vai na escola bíblica, prega. Toca. Não falta uma célula. Mas o coração longe da misericórdia. Longe da misericórdia. E aí, mais uma vez, Jesus estende a mão, acolhe a mulher, cheio de compaixão, e disse que quem muito ama, muito será perdoado. Aí aqui, Jesus claramente diz que misericórdia é a consequência da gente perceber o nosso coração pobre e saber que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Agora, sabe por que a gente não consegue ser misericordioso?
Sabe por que a gente não consegue agir com misericórdia? Porque a gente não entendeu o que Jesus fez por nós. A gente não entendeu o que Jesus fez por nós. Na Bíblia Sagrada, existe uma história chamada O Bom Samaritano. Quantos já ouviram dessa história? Só para eu me localizar aqui. A história de um homem que desce da estrada de Jerusalém e vai para Jericó. E nessa estrada, um bando de bandido, que para alguns devia estar morto, violenta esse irmão. Bate, espanca, deixa ele sem nada. E o texto bíblico diz que, a uma certa distância, passa um sacerdote. E por esse homem ser judeu, o sacerdote, ou melhor, por esse homem ser um judeu, sim, passa um sacerdote e não faz nada. Na cabeça do sacerdote, que deve ter passado? Não sei. Mas uma coisa é certa, eu não vou tocar nesse homem, sei lá o que aconteceu. O texto continua dizendo que daqui a pouco passa um levita. Ele olha e também faz o quê? Nada. O texto continua e diz que um terceiro homem passa. Um samaritano. Judeu e samaritano é igual Lula e Bolsonaro. Tentando forçar muito para a gente entender aqui, esse duelo. Judeu e samaritano não se davam. Judeu e samaritano não se falavam. Judeu e samaritano eram inimigos. Mas o samaritano vê aquele homem na estrada, cuida das feridas dele, leva ele para um hospital, dá 2 moedas de prata para ele, para o médico, diz para o médico cuidar, e o que passar dos cuidados, quando ele voltar para buscar o irmão, para buscar o sujeito, ele vai completar o que faltou. Sabe por que a gente não é misericordioso? Porque a gente não entendeu que Jesus é o nosso bom samaritano. É aquele que viu a gente na posição mais trágica que o pecado poderia causar em nós. E podendo nos ignorar, e podendo nos abandonar, e podendo ainda nos punir pelo nosso pecado, pela nossa ofensa contra Deus. Ele para na estrada. E não só cuida das nossas feridas, mas Ele paga com a própria vida, para que a gente pudesse ser curado e viver como gente deve viver. Ele morre e Ele ressuscita, para que a gente pudesse estar aqui hoje, conversando. O dia que você e que eu entendermos de uma vez por todas o que Jesus fez por nós, a gente vai aprender a viver a misericórdia e ser mais do que feliz. Onde nós fomos ser. Que a gente entender de fato a misericórdia, o que Jesus fez na cruz por nós. Nós vamos começar e viver uma vida incessante de cuidado por aqueles que não merecem, porque você e eu também não merecemos. Você só está aqui porque muitas pessoas tiveram misericórdia de você. Nós só estamos aqui porque Jesus teve misericórdia de nós. Imagina se essa igreja, como seria essa igreja, se houvesse mais misericórdia entre nós. Imagina aí, 5 segundos. Viu? Bacana, né? Imagina a sua casa se tivesse mais misericórdia. Imagina seu trabalho se tivesse mais misericórdia. Que mal
você está fazendo para alguém que você precisa deixar de fazer e começar a fazer o bem em misericórdia para recuperar essa pessoa? Que inimigo você precisa começar a amar mais, cuidar dele também, orar por ele? Fique de pé. Eu quero orar por esse tempo aqui. Orar com você. Que sabe que precisa ser mais misericordioso. Que quer ser feliz. Mais do que feliz, do jeito de Deus. Eu quero orar com você que entendeu que um bom samaritano cuidou de você, sarou você, e que agora você aprendeu com ele o que você deve fazer pelo outro. Se você está em uma dessas características, vem aqui na frente para a gente orar junto. Vamos orar por um coração mais misericordioso. Vamos, vem aqui à frente. Um coração mais misericordioso, mais parecido com Jesus. Um coração mais parecido com Jesus. Um coração que vai além. Que não só sente o que a gente faz alguma coisa para que a gente não continue naquela situação. Pai, aqui está a tua igreja, pedindo ao Senhor para ser mais do que feliz do teu jeito. Entendemos que precisamos para isso ser também misericordiosos, para sermos felizes. De antemão pedimos perdão pelo nosso coração duro, pelo nosso coração frio, pelo nosso coração estéril, diante da dor, diante das necessidades das pessoas. Pedimos perdão pelo nosso coração duro, que dá o que as pessoas de fato merecem. Perdoa a gente, mas ao mesmo tempo nos dê discernimento, transforme o nosso coração, nos capacite no poder do Espírito Santo, para que a gente seja pessoas diferentes, que de fato ajam com misericórdia, que de fato cuidemos das pessoas que nos fazem mal, que não merecem a nossa ajuda ou coisas boas, mas que por entendermos a tua graça sobre nós, a ação sobre nós, produzimos aquilo que o Senhor faz conosco na vida de todos os outros. Nós queremos isso. Separe com o Senhor em tudo. Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração misericordioso, compassivo, cheio de compaixão. E nos ajude a cada dia a ter uma porção cada vez mais profunda, mais densa da tua obra por nós na cruz. Aumenta-nos a nossa compreensão do que o Senhor fez por nós, para que o Evangelho molde a nossa consciência e o nosso coração. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.